Vamos lá, então. Questão de número 2. Diz assim pra gente, ó. A respeito dos sistemas de promoção e proteção dos direitos humanos, assinale a alternativa correta. Estamos a falar, portanto, do sistema de promoção e proteção dos direitos humanos. Qual? Não sei. Ele vai, obviamente, detalhar isso nas alternativas. Eu só sei que eu estou diante do Sistema Internacional de Proteção. Procurando uma alternativa correta, é claro. E aí diz assim pra gente, a alternativa letra A. O Sistema Global, diz assim pra gente, de proteção dos direitos humanos, edita normas de caráter geral, de proteção de todos os indivíduos, genericamente. Normas de caráter específico, direcionadas à proteção de grupos específicos, cabem aos sistemas regionais. Isso aqui está errado, tá? Eu já vou explicar para você. Está errado. Vou dizer, está errado. Mas eu queria colocar aqui para você assim, ó, cuidado. Muito cuidado. Por quê? Eu queria que vocês entendessem que, de fato, existe o que nós chamamos de tratados. E aí, toma cuidado, ó. Existem tratados, aqui, ó, comuns e tratados especiais. Os tratados, e aqui eu estou falando de tratados internacionais sobre direitos humanos, é claro, esses tratados comuns aqui são aqueles tratados direcionados a toda a humanidade, a toda pessoa. Então, quando a gente pega um pacto internacional, os pactos internacionais das Nações Unidas, ou seja, aqueles pactos que versam sobre os direitos civis e políticos e os direitos econômicos, sociais e culturais. Entenda uma coisa, esses pactos, eles instituem direitos direcionados a toda pessoa. Quando se fala sobre liberdade de expressão, a liberdade de locomoção, a liberdade de associação, eis uma liberdade, gente, destinada a toda e qualquer pessoa da humanidade, entende? Por que a gente diz que esse é um tratado comum? Porque ele é comum a todas as pessoas. No entanto, existem tratados que eles são direcionados a determinadas pessoas, a determinadas classes, a determinados setores. Então, são tratados que buscam, obviamente, atender a demandas específicas de determinadas classes. Por exemplo, quando a gente trata sobre, vamos lá, crianças, quando a gente trata sobre mulheres, quando a gente trata, por exemplo, sobre refugiados. Então, existem tratados especialmente dedicados a classes que criam direitos, garantias, liberdades, sistemas de proteção para classes específicas. Por isso são chamados de tratados especiais. Quando a gente olha para isso, eu queria que vocês compreendessem, gente, que os sistemas internacionais, e aí, obviamente, que o foco aqui será, de fato, aquilo que nos importa, ou seja, o sistema da ONU e o sistema da OEA, ou seja, o sistema global e o sistema interamericano, esses sistemas vão ter, é claro, tratados comuns e vão ter tratados especiais. Estamos combinados com relação a isso? A outra coisa, e aqui está uma sutilidade, eu não quero que você saia daqui sem essa percepção. A outra coisa é vocês entenderem o seguinte, Augusto, temos um sistema global e um sistema interamericano, não é verdade? Por que dessa divisão? Por que não concentrar esforços em um só? Por várias razões. O sistema global, ele tende a criar amplos direitos que vão atender a toda a humanidade, de qualquer nacionalidade, de qualquer região, de qualquer realidade política, étnica, de qualquer língua adotada. Então, são direitos gerais, universais. Agora, quando você pega o continente americano, você precisa se lembrar que o continente americano, historicamente, ele foi colonizado. Essa é a verdade, porque, era aspas, ele foi descoberto. Isso quer dizer que existe aqui um padrão, existe uma semelhança cultural, linguística, histórica, religiosa, geográfica. Então, quando se cria um sistema regional, os direitos criados no sistema regional, eles são específicos, próximos, para atender essa realidade. Ficou bem claro, gente? Então, não confundam uma coisa com a outra, porque isso pode gerar confusão na hora de prova. Dito isso, a gente pode voltar aqui na alternativa letra A e perceber o seguinte, eu vou ler de novo com vocês. O Sistema Global de Proteção e Promoção de Direitos Humanos edita normas de caráter geral de proteção de todos os indivíduos, genericamente. Normas de caráter específico, direcionadas à proteção de grupos específicos, cabem aos sistemas regionais. Não, gente. Na verdade, essas normas específicas cabem também ao sistema global, porque faz, assim como o próprio sistema regional,
edita normas gerais, genéricas, a todos os seres humanos dentro do sistema regional. Então, alternativa letra A, errada. Veja a letra B. As recomendações da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, elaboradas a partir de investigações de denúncias de violação, têm caráter vinculante? Então, gente, a alternativa letra B já nos diz. As recomendações da comissão, anote uma coisa, a comissão ela tem natureza administrativa. A comissão, ela não tem natureza judicante, ela não tem natureza jurisdicional. Essa natureza é da Corte Interamericana. As decisões da comissão não têm força jurídica vinculante. São recomendações, mesmo as chamadas medidas cautelares, quando tomadas pela Comissão Interamericana. São recomendações. Então, de fato, não possui aqui caráter vinculante. Augusto, se a comissão ela edita uma medida cautelar, pedindo, solicitando, recomendando que o Estado cesse um ato de violação de direitos humanos e aquele Estado não acata a recomendação da comissão, o que ela pode fazer é submeter o caso à Corte. E aí sim a Corte. Ela pode determinar medidas provisórias com caráter vinculante. Tá bom? Então, errado alternativa, letra B. Olha a letra C. Diz lá pra gente. C. A Corte Interamericana de Direitos Humanos tem jurisdição ilimitada. É mesmo? Ilimitada, gente? E pode determinar, caso acate a violação de direitos humanos, além de indenização por danos morais e materiais, coerção punitiva ao Estado violador? Não, aí definitivamente nós temos dois erros, né? Quando a gente fala de uma competência, uma jurisdição ilimitada, o que significa limitada? Limitada é muita coisa, gente. É coisa demais. Mas especialmente estabelecer coerção punitiva. O Estado violador, ele será punido sim, mas através de medidas coercitivas, medidas punitivas, e aí, claro, é por minha conta, medidas como privação da liberdade, isso é impossível. Mas, de fato, o Estado terá medidas punitivas, ok? Mas, de qualquer forma, a alternativa está errada, letra C. Vamos lá, letra D diz assim pra gente, ó. O Sistema Global de Promoção e Proteção de Direitos Humanos possui dois tipos de procedimentos. O não convencional. Então, isso aqui tem muita relevância, mas muita relevância. E o sistema não convencional. O não convencional é acionado em casos de violação de direitos humanos por países não signatários de tratados internacionais. Então, tá uma coisa para vocês. Para vocês é de boa a percepção do que é mecanismos convencionais e não convencionais? Só me dá um dedinho para cima, dedinho para baixo aí, que já me permite ter uma noção. Só para saber qual é a profundidade do meu comentário. Sensacional. Mariana, vamos lá. Perfeito. Vem cá comigo. Chega aqui. Eu tenho... Vamos colocar a CAD, tudo bem? A Convenção Americana sobre os Direitos Humanos. Vem o Estado brasileiro, olha que legal. Vem o Estado brasileiro, então Brasil. Ele assina, aprova, ratifica e promulga. Então, o Brasil é um Estado parte, fechou? Ele é um Estado signatário da Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Quando a gente olha para o conteúdo da declaração, ou melhor, da Convenção Americana, a gente bem sabe que a Convenção ou Pacto de São José, além dos direitos, das liberdades, das garantias lá entabulados, são criados aqui, ó, mecanismos de monitoramento, chamados mecanismos coercitivos. São órgãos que existem exatamente para monitorar, para fiscalizar, para, de fato, estar atento se os Estados partes, dentre eles o Brasil, está promovendo, está protegendo os direitos humanos. Caso não esteja, caso seja, inclusive, um Estado violador, ele será submetido a investigações e, eventualmente, processado, julgado e, talvez, condenado, e será punido pelo ato de violação. Mas veja, aqui existem mecanismos de monitoramento. Mecanismos de monitoramento, e eu vou deixar bem claro aqui, ó, que são estabelecidos na Convenção. As regras estão estabelecidas na Convenção. Então, são mecanismos que nós chamamos de convencionais. Então, se o Brasil pratica um ato de violação aos direitos humanos, ele vai ser submetido a um procedimento de investigação convencional. Então, nós temos um sistema convencional. Nós sabemos as regras que ele estará submetido. Ponto. As regras são claras. Basta olhar para o texto da própria convenção e saber o que vai acontecer com o Brasil.
Só que do outro lado eu tenho o Canadá, é um estado americano, mas que não ratificou e nem incorporou a Convenção Americana dos Direitos Humanos ao seu ordenamento de direitos. Você fala, tanto de piada? Não, tô não. A pergunta é, por que o Canadá não é estado signatário do Pacto de São José da Costa Rica? Isso quer dizer, gente, que ele tem uma credencial, um passaporte para fazer o que ele quiser? É claro que não. Ele será submetido, sim, a um sistema de monitoramento. Se ele for flagrado violando direitos humanos aqui no continente americano, haverá, obviamente, intervenção da comunidade internacional, até porque a proteção de direitos humanos é uma responsabilidade subsidiária da comunidade internacional. Só que a pergunta é, Augusto, como haverá a intervenção no Canadá se ele não está submetido a essas regras da Convenção? Ora, se ele não está submetido a essas regras da Convenção porque ele não foi um Estado que consentiu fazer parte, porque ele não é um Estado signatário da Convenção, é claro que ao Canadá não se aplicam os mecanismos convencionais. E aí, então, surgem para o Canadá, ou melhor, deixa eu colocar aqui, para o Canadá, mecanismos de monitoramento que a gente chama de não convencionais. São mecanismos nas convenções internacionais. E vão vir de onde, Augusto? De resoluções da Assembleia Geral da OEA, se a ONU, provavelmente uma resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas. E aí, caso a caso, vai ser estudado quais são as medidas a serem adotadas para intervenção. Por isso, mecanismos não convencionais, porque as regras de intervenção e monitoramento, nesse caso, não estão previamente estabelecidas no corpo de uma convenção internacional. Entenderam, gente? Ficou claro mecanismos convencionais e não convencionais? De boa? Sensacional, gente. Que alegria. Vamos lá, então. Deixa eu voltar na questão. E aqui me permitam voltar só no finalzinho dessa alternativa. O não convencional é acionado em caso de violação de direitos por países não signatários de tratados internacionais. Perfeito. É a definição perfeita. Que alegria, gente. Vou ver que vocês entenderam agora. E é para isso que serve, inclusive, essa correção, tá bom? Vamos lá. Letra E. Augusto, marca aí, calma. Qual é a nossa estratégia? A gente só gabarita depois de eliminar todas as alternativas. Letra E. O sistema global de proteção dos direitos humanos possui primazia sobre os sistemas regionais. Eita, mas não possui mesmo. Não. Vamos voltar aqui, gente, e vocês podem participar, inclusive, dedilhando aí no chat. Quando o indivíduo ele é vítima de um ato de violação dos seus direitos humanos e ele passa a preencher os requisitos para recorrer ao sistema internacional, ele olha para um lado e tem as Nações Unidas e ele olha para o outro e tem a OEA, o sistema global e o sistema interamericano. A pergunta, qual ele deve ir? Aquele que ele quiser, ele quem escolhe. Ele que vai analisar e perceber qual sistema é mais vantajoso, qual sistema tutela, protege o seu direito de maneira mais vantajosa à sua condição. Ou seja, ele levará em consideração qual é o sistema mais favorável à sua realidade. É simples assim. Então não existe essa primazia aqui entre um sistema e outro. Fechou? Consequentemente, o gabarito da questão é letra D de dado o mesmo.